Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse trabalho será apresentado no formato de podcast e servirá de método de avaliação da disciplina de português do terceiro ano do curso de manutenção e suporte do IFRN Central. O meu grupo é formado por Gabriel Carvalho, Jonathan Wesley, Lucas Manuel e Vinícius Graco, e o professor é o professor Vanilton. O assunto que iremos tratar nesse podcast é a poesia pé no chão. Bom, a poesia pé no chão, ao contrário do que muitos pensam quando ouvem esse nome pela primeira vez, né? Não tem nada a ver, na verdade, com a ausência de calçados durante a produção, e sim com obras que têm um apreço tão grande, mas tão grande pela sua terra de origem, que é como se os versos realmente saíssem do chão de sua terra natal. E também a expressão caracteriza muito o sertão, né? Que é terra de muitos autores, essa ideia de pé no chão, de descalço, de chão de barro, enfim. Ela também tem uma proposta, né, que é o principal significado do nome. Ela também tem uma proposta de fazer o leitor se afogar na própria imaginação, propondo cenários muito específicos e fazendo ele realmente abandonar essa ideia de pé no chão, né, de firmeza na realidade. E por conta disso, ela é riquíssima, né, em detalhes que chegam até a ser considerados por muitos supérfluos. E também você percebe que o autor realmente se importa com essa visualização mental do cenário e das situações que ele propõe ao longo da poesia. Por conta dessa sua complexidade no que diz respeito à parte mais artística, mais literária do conto, não sobra muita atenção dos autores para a parte estrutural, como por exemplo, rimas, métrica, esquema de rima. Na verdade, a poesia pé no chão em si, ela é composta majoritariamente, né, na maioria das vezes, por versos brancos. Dentre os principais autores da poesia pé no chão, podemos destacar três. São eles Manuel de Barros, João Cabral de Melo Neto e Patativa do Assaré. Um do Mato Grosso, outro de Pernambuco e já outro do Ceará, todos escrevem inspirados no seu lugar de origem, com seus versos sempre intimamente ligados com sua terra natal. Falando agora de suas obras, Espinho e Flor, de Patativa do Assaré, conta a história do autor em uma cidade do interior, Assaré, cheia de espinhos e flores, de onde saiu a inspiração para o nome de sua obra, publicada em 1990. Gramática Expositiva do Chão, de Manuel de Barros, foi publicado em 1969 e tem sua temática totalmente voltada para a natureza, assim como Compêndio para o Uso dos Pássaros, do mesmo autor, falando sempre da comunhão com a natureza pela perspectiva de uma criança, com um inocente olhar infantil. Já a Morte e Vida Severina, do pernambucano João Cabral de Melo Neto, deixa de lado os pássaros, as árvores, as rãs, para focar na triste morte e vida dos tantos severinos que habitavam e ainda habitam o sertão nordestino. Outro poeta, já mais próximo de nós aqui do Rio Grande do Norte, de quem podemos falar, é o poeta Chechel, de Santo Antônio. Seu nome era João Gomes Sobrinho e, residente no sítio Lages, município de Santo Antônio, era casado com uma irmã do meu bisavô, Margarida. Com ela teve vários filhos e é autor do livro Cantos da Manhã, além de vários cordéis de sua autoria. Em sua maioria, os poemas que escrevia eram baseados na natureza, nos pássaros, nos animais, plantas, árvores do sítio Lages, local onde morava. Agora passo a palavra para meu amigo Vinícius Graco, que irá falar um pouco sobre Manuel de Barros. Filho de João Venceslau Barros e Alice Pompeu Leite de Barros, Manuel de Barros nasceu em Cuiabá, no Mato Grosso, no dia 19 de dezembro de 1916. Passou sua infância em uma fazenda da família no Pantanal e, na adolescência, estudou um colégio interno na cidade de Campo Grande. Foi justamente nesse período que começou a escrever seus primeiros versos. E, embora desde pequeno escrevesse poemas, foi apenas em 1937 que publicou sua primeira obra, Poemas Concebidos Sem Pecado. Chegou a morar em outros países, como Bolívia, Peru e nos Estados Unidos, onde cursou um curso de artes plásticas e de cinema. Viveu por lá um ano e, ao retornar, conheceu sua futura esposa, Stella. Casaram-se em 1947 e com ela tiveram 3 filhos, Pedro, João e Marta. Manuel de Barros foi um poeta espontâneo, um tanto primitivo que extraía seus versos da realidade imediata que o cercava, sobretudo a natureza, apesar de sua formação cosmopolita.
Utilizando uma linguagem simples, coloquial, vanguardista e poética, Manuel de Barros escreveu sobre temas como o cotidiano e a natureza. Muitos de seus poemas receberam um toque de surrealismo, onde o verso onírico regia. Cronologicamente, o poeta pertence à terceira geração modernista, 1945, assim como João Cabral de Melo Neto e João Guimarães Rosa. Os autores dessa fase ficaram conhecidos pelo apuro com as letras e menor apego a padrão estético. Em 2008, seu filho João faleceu em um acidente de avião. 5 anos depois, seu filho Pedro foi vítima de um AVC. O próprio Manuel de Barros faleceu em Campo Grande, dia 13 de novembro de 2014, aos 97 anos. Agora daremos início à leitura do poema escolhido. O Apanhador de Desperdícios, de Manuel de Barros. Uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto. Porque eu não sou da informática. Eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor meus silêncios. O poema é descrito em uma única estrofe, também chamada de monóstico, com 25 versos brancos, sem rima. Dentre esses 25 versos, 3 são agudos, terminam em palavra oxítona ou monossílaba, 20 são graves, terminam em paroxítona, e 2 são esdrúxulos, terminam em proparoxítona. Quanto à métrica, a obra é bem variada. O autor usa desde versos trissílabos, com 3 sílabas poéticas, até versos bárbaros, com mais de 12. A falta de uma estrutura padrão de rimas, versos ou estrofes é característica do pós-modernismo que tanto marca a obra de Manuel de Barros. Além disso, o uso de neologismos, como no penúltimo verso "Eu sou da invencionática", também é muito comum nas obras do autor. Por último, a ideia de simplicidade e sentimento de pertencimento contido entre os versos dão, também, raízes à chamada poesia pé no chão.